Porque yo nunca tuve un patrón de trabajo. Richard Ramirez was eventually caught and brought to justice. Ted Bundy is a lost. John Wayne Gacy had coined the term "I was serial killer". Detenida una enfermera que trabaja en la Policía del Distrito Federal está cruzada de brazos. Verônica e a avó se davam muito bem, andavam pra cima e pra baixo, até que um dia a Verônica recebe uma ligação de seu sobrinho e ele diz: vovó faleceu. Alguém tinha estrangulado ela com uma corda da própria casa. A filha da Glória estava procurando uma cuidadora de idosos, até que a prima dela comentou: sim, hoje teve uma assistente social aqui para ajudar ela, não pediu identificação, não pediu nada. Quando Ramon entrou na casa já era tarde, Glória já estava... Logo chegaram helicóptero, viatura, polícia de choque e as investigações começaram. Ao lado do corpo, a filha percebeu que tinha um número 6 e ela perguntou para o policial o que aquele número significava. O policial disse que a Glória poderia ter sido vítima de um serial killer. Em setembro de 2003, a Patrícia viu que tinha uma vítima de estrangulamento com um legista e percebeu que o nó ainda estava no pescoço dela. Uma semana depois, outro corpo com o mesmo modus operandi, asfixiada por estrangulamento. Patrícia achou no mínimo estranho, porque tinha os mesmos machucados na mesma região. 2 semanas depois receberam o corpo de uma outra idosa. 1 mês depois, outro homicídio. Natália Torres Castro, 85 anos, só que dessa vez foi lá em Coiacán, com as mesmas características. Patrícia então percebeu que poderia ser obra de um serial killer. Em 2013, eles ainda não tinham certeza se era ou não um serial killer. Na verdade, eles não queriam um escândalo, porque serial killer tinha acontecido na cidade deles só lá em 1942, que foi o Goyo Cardenas. Ele também era assassino de idosas. Ou seja, depois de Goyo, até, 1942 até 2003, esse tipo de coisa não acontecia lá. Então eles demoraram bastante para perceber que era um serial killer, sim. Patrícia via as notícias, né, e ela também participava das investigações, então ela resolveu voltar no tempo. Ela, pesquisando ali os registros, percebeu que lá em 1996, 97 por aí, havia registros de roubo seguido de homicídio contra pessoas idosas com o mesmo modus operandi. Os jornalistas, né, por sua vez, vendo tudo aquilo ali, eles começaram a fazer pergunta para os policiais, que os policiais claramente não queriam, eles não queriam tornar aquilo público. Só que depois de muita resistência do governo, eles admitiram que sim, era um serial killer. O Ministério Público, se hidratem. O Ministério Público do Distrito Federal, então, criou um grupo especial para tentar capturar a força-tarefa. Eles criaram uma força-tarefa, né, para capturar esse assassino. Com isso, eles começaram a estudar histórias e casos de assassinos em série ao redor do mundo e acabaram se comunicando com o pessoal da França, que tinha acabado de lidar com o caso do monstro Montmartre, que também praticava roubo seguido de morte contra pessoas idosas. Então, sendo assim, Felipe foi lá no México dar um curso sobre serial killers e algumas técnicas, já que eles tinham alguma experiência nesse caso. Com esse curso, com as informações que eles tinham, eles então criaram um perfil. Então vamos lá. Era uma pessoa alta, entre 45 e 48 anos, pele clara, cabelo curto e escuro, mãos grandes, robusta, se vestia como enfermeira ou se passava por uma pessoa que oferecia ajuda a idosos, como alguém do programa social ou cuidadora. Patrícia pegou tudo isso, né, e criou algumas linhas de investigações. Ela começou a investigar enfermeiras, cuidadoras de idosos e, fazendo isso, ela acabou percebendo um padrão. Como a comunidade estava com medo, né, principalmente os idosos, o chefe do governo da Cidade do México na época, Andrés Manuel Obrador, criou um apoio econômico com a intenção de resgatar a dignidade dos idosos. Tinha testemunhas, né, com base no que as testemunhas falaram ou acharam que tinham visto, eles criaram um retrato falado. Esse retrato falado, ele foi colocado na primeira página do jornal Metro, não sei. No dia seguinte, 2 policiais compram esse jornal. Eles estão assim, na frente de uma agência de banco, estão lendo o jornal
olham o retrato falado e percebem que eles já tinham visto aquela mulher há poucos minutos. Então eles pegam essa mulher e levam para a delegacia. Matilde era muito querida, muito esforçada, muito trabalhadora, segundo as colegas de serviço dela. Assim que ela foi para a delegacia, não demorou muito para os meios de comunicação começarem a falar por todos os cantos que a Mata Vierritas tinha sido capturada. Sim, Mata Vierritas, eu nunca tinha ouvido falar nisso daí também. Como é de costume, né, as pessoas que são capturadas, elas precisam ser reconhecidas pelas testemunhas. Então, colocaram a Matilde através de um vidro assim, transparente, mas nenhuma das testemunhas conseguiram identificá-la. Bom, as colegas da Matilde, elas ficaram sabendo disso, né? Não aceitaram, foram lá, fizeram um protesto bloqueando a Avenida Tlalpan e botando pressão para a polícia soltar a Matilde. Tiveram que liberar ela 15 horas depois, porque ninguém reconheceu e não tinham prova nenhuma de que ela tinha feito alguma coisa. Fazendo ali as investigações, perceberam que o assassino, ele sabia exatamente quando as vítimas ficavam sozinhas. Perceberam também que tinha uma certa habilidade de convencer os idosos a convidar ele para entrar dentro de suas casas, porque naquela época, com a falta de segurança pública, né, que até agora também, os idosos, as pessoas, elas tinham muito receio de deixar pessoas estranhas entrarem em suas casas. Perceberam também que o assassino e suas vítimas não tinham nenhum vínculo. Eles não eram membros da família, eles não eram inimigos, simplesmente vítimas aleatórias. O tempo foi passando e os idosos começaram a ficar, mega preocupados com a demora da polícia em achar um culpado. E, consequentemente, esse caso ele foi tomando grandes proporções na mídia. Até que Aracy Vasques foi identificada por 4 testemunhas idosas que foram enganadas com a promessa de cartões de ajuda financeira. Acharam também objetos de algumas vítimas nas coisas da Aracy. Assim também como acharam um jaleco branco, uma peruca e crachás de identificação do Instituto Nacional. Ela ficou detida na Promotoria Central de Investigações de Homicídios. A polícia então começou a cair em cima da Aracy, né? Ela começou a ser mega investigada. Eles também estavam loucos por um culpado, né? Eles não estavam achando nada e a Araceli caiu no colo deles, coitada. Acabaram relacionando a Aracy a 5 homicídios nos últimos meses. Uma curiosidade que eu achei interessante é que naquela época os suspeitos eles eram expostos. Eles eram capturados, eram levados para a delegacia e eles deixavam a pessoa numa sala aberta para o público. O público, eles poderiam tirar foto, eles poderiam xingar, eles poderiam gritar, fazer perguntas. Achei bem estranho, sei lá. A Araceli foi acusada de vários roubos e também por 5 homicídios, pegando 39 anos de prisão. Esta madrugada fue encontrado dentro de su habitación y con una prenda en el cuello el cuerpo sin vida de otra anciana de 92 años de edad. Depois da prisão da Araceli, os homicídios continuaram. Pois é, e aí, era Araceli ou não era? Não era, né? Então, se vocês querem aí uma parte 2, comentem aqui embaixo, quero parte 2 ou parte 2, sei lá, e que eu trago aí uma parte 2 pra vocês.